No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele a quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o Filho, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A segunda leitura da carta aos Hebreus nos faz uma reflexão muito importante para a gente compreender o nosso Natal. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Na história da salvação, a salvação da humanidade já estava prometida por Deus. Quando Deus cria o mundo, Deus cria o mundo para o bem, para que o ser humano pudesse, com dignidade, usufruir dessa graça que Deus nos dá, através de sermos a imagem e semelhança de Deus. O Evangelho de João nos faz uma reflexão igual à leitura de ontem que escutamos de Lucas. O sentido é o mesmo, o nascimento do Salvador, mas a forma como João fala do nascimento de Jesus é diferente. Ontem a gente viu a narrativa de Lucas, de como aconteceu o nascimento de Jesus. José e Maria estavam lá junto com os animais, os pastores, de como tudo aconteceu. E hoje João vem nos fazer uma reflexão diferente do nascimento de Jesus, agora a encarnação, o modo espiritual como se deu a encarnação de Jesus. Para João começar a falar de Jesus Cristo, ele começa falando da criação do mundo. Quer dizer, Deus não criou o mundo sozinho. A matéria-prima que Deus utilizou para criar o mundo foi a palavra. Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. Faça-se a luz, faça-se as águas, faça-se os animais.
A obra-prima para que Deus pudesse criar tudo era a palavra. Agora, o que nós não sabíamos é que a palavra era Jesus Cristo. A palavra era o Filho de Deus. Jesus foi gerado no seio da Virgem Maria, mas ele não foi criado, porque ele sempre existiu. Ele sempre estava no seio do Pai. Mas nós não sabíamos, porque ele não se tinha revelado, ele não se tinha encarnado. Essa era a espera, essa era a promessa que existia no Antigo Testamento, por todos os profetas. Deus falou de vários modos que a salvação do povo e do mundo estava próxima. E essa salvação começa desde a criação, quando Deus cria o homem e a mulher. Deus cria todo o gênero humano, e através da criação, Deus salva e Deus tem misericórdia. E que mesmo através do pecado, Deus sabe que a sua graça é muito maior do que as nossas infidelidades. E na criação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam nessa obra da criação. O Espírito de Deus, como nos diz o livro do Gênesis, pairava sobre as águas. Agora, a revelação do Filho de Deus só se deu na encarnação em Jesus Cristo. Aí o próprio Deus se revelou para nós. O próprio Deus saiu de sua grandeza, de sua majestade e veio habitar na nossa humanidade, na nossa fragilidade. Só que muitos ainda hoje não acreditam em Jesus, e o Evangelho de João nos diz que nós que fomos criados por Deus, muitas vezes temos dúvida no nosso coração, e a criação de Deus ainda não está plena e completa exatamente por causa dos nossos pecados e das nossas infidelidades. A promessa de Deus é uma promessa de salvação. E nesta noite que nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus na nossa vida e na humanidade, é uma vida de luz e uma vida de esperança que nós temos para a nossa família, para o nosso país e para toda a humanidade. Em todos os natais nós recordamos que nós temos que acolher o menino Jesus no nosso coração e na nossa vida. O primeiro a compreender este mistério de salvação, de que Jesus era o Filho de Deus, foi São Paulo. Quando ele ainda se chamava Saulo, e isso tem um relato nos Atos dos Apóstolos, ele defendia a fé no Deus de Israel, aquele que se manifestou a Abraão, aquele que se manifestou a Moisés e a vários outros. E Saulo, que depois se tornou Paulo, procurava defender essa fé, a fé monoteísta em um só Deus, acima de tudo, porque para ele Deus era tudo, e ele estava disposto a doar até a sua própria vida. Os cristãos, no início da igreja, tiveram muita dificuldade de compreender quem seria Jesus na história da salvação, porque como a fé cristã é somente em um Deus, Jesus estava se apresentando como, para a compreensão da comunidade, como um outro Deus. Então, essa encarnação foi compreendida pela fé e pela igreja? Então, Paulo, quando ele está no caminho de Damasco, o próprio Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, sabendo que ele era fiel a Deus, ele teve uma grande crise de fé, porque ele se perguntou: quem é Jesus? Porque eu acredito no Deus de Israel. E quem é Jesus? E depois que Saulo, que depois que ele foi chamado por Jesus, se chamou Paulo, começou a se chamar Paulo, ele entrou numa grande crise de fé e ele foi para um retiro no deserto. Foi para um retiro, passou 3 anos no deserto. E lá, pela graça do Espírito Santo, nesse retiro que ele passou 3 anos, ele veio a compreender que Jesus não era outro Deus, mas Jesus era o mesmo Deus. E a gente vai compreender no Evangelho de João que
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então o próprio Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus. E Paulo veio compreender melhor esse mistério de fé e de salvação, e nos escritos nas cartas de São Paulo, são a primeira teologia elaborada da encarnação do Verbo, da encarnação de Jesus, que a comunidade cristã queria compreender como se dava a encarnação do Senhor Jesus na vida da igreja e na história. E São Paulo, as cartas paulinas vieram primeiro que os evangelhos, então São Paulo começa a explicar na sua evangelização, depois de sua conversão, e depois desse retiro que ele teve, ele começa a pregar e anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus revelou a graça do Pai de maneira plena para nós, mas a nossa fé, como ainda é pouca, nós não conseguimos ainda compreender de maneira plena essa mensagem do Evangelho de Jesus. Por isso que hoje nós temos a graça de recebermos e a encarnação na nossa vida, porque nós sabemos que essa graça nos deu uma dignidade muito grande, que é de sermos chamados filhos de Deus. E como nos diz João, não é pelo sangue, não é pela carne, porque nós nos tornamos filhos através do batismo e através da nossa profissão de fé, através da proclamação da nossa fé, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Senhor das nossas vidas, aí nós já passamos a fazer parte agora da nossa vida, da nossa dignidade espiritual como filhos de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos vivenciar essa experiência do Natal como uma luz, para que nossa vida e nossas famílias, e principalmente o nosso coração, seja um coração iluminado, para dar luz e vida a tantas pessoas que ainda vivem nas trevas. Vamos pedir a graça do Senhor Jesus, que nesse Natal possamos ser sal e luz do mundo, para anunciar o Evangelho a toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.